Olá, sou Bárbara O'Neill. Hoje vamos abordar um tema que muitas vezes é mal compreendido: o colesterol. A crença popular é que o colesterol é prejudicial, mas ele desempenha papéis essenciais no nosso corpo. Sabia que 70% das pessoas têm níveis de colesterol que exigem atenção para manter a saúde ideal? Vamos explorar as suas funções, o impacto na saúde e insights práticos para ajudar a gerir o colesterol de forma eficaz. Vou revelar a verdade sobre o colesterol que vai deixá-lo surpreso. Fique conosco enquanto descobrimos a importância desta substância crucial nos nossos corpos. Vamos analisar o colesterol. É um bom momento para isso, pois o fígado produz colesterol conforme a demanda do nosso corpo. Aliás, 80% do colesterol que o fígado produz vem da glicose e 20% vem da gordura. Esta informação mostra que o problema não é a manteiga no pão, mas sim o pão por baixo da manteiga, como descobriu Atkins. Vamos então analisar o colesterol. Existem dois tipos principais: a lipoproteína de alta densidade, conhecida como HDL, e a lipoproteína de baixa densidade, conhecida como LDL. O HDL é geralmente chamado de o bom porque transporta o excesso de colesterol do sangue de volta para o fígado. Já o LDL é chamado de o mal. Mas é importante lembrar que o corpo não produz nada de mal, tudo tem um propósito. O papel do LDL é ser reparador e reconstrutor. Onde há dano, lá está o LDL, porque é ele que repara e reconstrói. Além disso, o LDL desempenha outro papel importante: entrega colesterol ao cérebro, que adora colesterol. Vou mostrar algo brevemente e vamos aprofundar este assunto mais tarde. A glicose queima 4 calorias por grama. Uma caloria é uma unidade de energia. A glicose queima esta taxa, enquanto a gordura queima 9 calorias por grama. Percebe por que o cérebro adora gordura? Porque a gordura fornece mais do que o dobro das unidades de energia, e as células do cérebro consomem combustível rapidamente. Vamos analisar os vasos sanguíneos e como o colesterol funciona neles. Devido à sua baixa densidade, o LDL está sempre na periferia, enquanto o HDL, por ter alta densidade, está sempre no centro. A doutora Natasha Campbell McBride, autora do livro Put Your Heart in Your Mouth, dedica os primeiros 4 capítulos a definir o que danifica as paredes arteriais. As paredes arteriais são revestidas por pequenas células endoteliais, que são danificadas por substâncias químicas. Metais pesados como mercúrio e mofo também causam danos. Ela detalha os diferentes químicos que estão presentes em pasta de dentes, alimentos e muito mais. Quem vai tapar os buracos, alunos? O colesterol LDL. Esse é o seu papel, essa é a sua função. Ele vem e tapa os buracos. Se não fizesse isso, sangraríamos para os tecidos. Consegue ver isso? O LDL é como um penso rápido, mas a pessoa não percebe que a casa com mofo está a prejudicá-la, nem que as 4.000 substâncias químicas presentes num cigarro, incluindo o fumo, estão a causar danos. Por isso, continuam a fumar. Eles não percebem os perigos presentes nos detergentes de roupa e nas pastas de dentes. Consegue perceber como isso ainda está a acontecer? E então, leia um artigo que diz que não, o mercúrio não mata de todo. Bem, eu não li a ciência sobre isso, mas sabemos que o mercúrio é uma neurotoxina. Consegue ver o que está a acontecer? Algo mais está a ocorrer. Por todo o sistema circulatório, temos pequenas moléculas de proteína. Quando uma pessoa segue uma dieta rica em hidratos de carbono, libertando muita glicose no sangue, a glicose liga-se às moléculas de proteína. Estas pequenas combinações tornam-se pegajosas e aderem umas às outras. Imagine que temos um trecho estreito, e elas passam, mas, de repente, causam um bloqueio. Isso é a principal causa de doenças cardíacas e AVCs. Esses bloqueios causados por combinações pegajosas de glicose e moléculas de proteína são o mecanismo principal por trás das doenças cardíacas e dos AVCs. Compreender o papel do colesterol nesse processo é fundamental. O HDL, o colesterol bom, atua como um varredor, transportando o excesso de colesterol da corrente sanguínea de volta ao fígado para ser processado ou excretado. Em contraste, o LDL, frequentemente rotulado como mau colesterol, facilita a reparação, mas pode levar ao acúmulo de placas se os níveis forem excessivos. Essa placa estreita as artérias, reduzindo o fluxo sanguíneo e aumentando o risco de eventos cardiovasculares. Para ilustrar, vou contar o caso de uma senhora e um senhor que participaram dos meus programas na Nova Zelândia, há cerca de 2 anos. Eles tinham cerca de 70 anos. Na terça-feira à noite falei sobre doenças cardíacas e revelei o que realmente acontece com o colesterol, a verdade sobre o colesterol. Na quinta-feira eles vieram até mim e disseram: precisamos falar consigo.
Eu disse que sim. O homem olhou para a esposa, que estava com a cabeça baixa. Ele disse: estamos prestes a colocar a minha esposa num lar para idosos. Ela estava a deixar o ferro de engomar ligado. Chegamos a um ponto em que não conseguíamos mais cuidar dela, disse ele. Fomos à sua palestra e ouvimos sobre o que os medicamentos para baixar o colesterol fazem. Ela está a tomá-los há 10 anos. Era Lipitor. Existem livros inteiros sobre os perigos do Lipitor, disse ele. Então, eles pararam com o medicamento porque ouviram-me dizer que haveria um efeito colateral ao parar o Lipitor, a memória voltaria. Este é um medicamento que uma pessoa pode tomar por 10 anos e depois simplesmente parar. Os efeitos colaterais serão benéficos, disse ele para mim. Estamos no nosso 3º dia e tenho a minha esposa de volta, disse ele. Não a vamos colocar no lar. Não queríamos, mas estava a tornar-se tão difícil. E ambos estavam com lágrimas nos olhos. Quantas pessoas estão em lares para idosos com demência, Alzheimer e perda de memória? E é por causa dos medicamentos para baixar o colesterol. Pessoalmente acredito que isso beira o criminoso, especialmente quando se ouve o que estou prestes a dizer. Provavelmente foi há 5 anos, no Living Springs Retreat. Tivemos um cientista que fez o nosso programa com a esposa que era nutricionista. Ambos estavam na casa dos 60 anos. Ela tinha 69 anos e disse: sou nutricionista há 40 anos. Fui educada na universidade há 40 anos. E ela disse: há 40 anos, fomos ensinados que um nível de colesterol de 300 ou menos era perfeitamente normal. O corpo mudou? Não. Consegue ver o que a medicina tem feito? Eles reduziram os níveis. Agora dizem que se estiver acima de 190, é um ataque cardíaco ambulante. Já ouvi pessoas dizerem isso para mim. Uma rapariga tinha 30 anos. Os níveis de colesterol estavam em 192 e o médico disse que ela tinha de começar a tomar medicamentos para baixar o colesterol. Com 30 anos. Essa mudança nas diretrizes médicas levou a um aumento generalizado na prescrição de medicamentos para baixar o colesterol, muitas vezes sem considerar as circunstâncias individuais dos pacientes ou os potenciais efeitos colaterais. As estatinas, como o Lipitor, estão entre os medicamentos mais prescritos para reduzir o colesterol. Embora possam reduzir eficazmente os níveis de LDL, também vêm com uma gama de efeitos colaterais, incluindo dores musculares, danos ao fígado e problemas cognitivos como perda de memória. É importante reconhecer que o colesterol em si não é inerentemente mau. Ele desempenha funções vitais nos nossos corpos, como a formação das membranas celulares, produção de hormonas e auxílio na digestão através dos ácidos biliares. A demonização do colesterol fez com que muitos desconsiderassem essas funções cruciais. Mudanças na dieta e no estilo de vida podem ter um impacto significativo nos níveis de colesterol e na saúde cardíaca em geral. Reduzir a ingestão de carboidratos refinados, aumentar a atividade física e incorporar gorduras saudáveis de fontes como abacates, nozes e peixes podem ajudar a manter níveis equilibrados de colesterol sem depender exclusivamente de medicamentos. Educação e abordagens de saúde personalizadas são essenciais para tratar eficazmente as doenças cardíacas. Um estudo foi iniciado na pequena cidade de Framingham, onde 30.000 pessoas foram avaliadas ao longo de 30 anos. Começaram este estudo para provar que o colesterol causa doenças cardíacas, mas não provaram isso de todo. Algumas pessoas com níveis baixos de colesterol estão a ter ataques cardíacos. Tivemos uma senhora de Inglaterra no nosso programa que disse: tive um ataque cardíaco recentemente e o meu nível de colesterol era de 150. Disseram-lhe que fariam uma angiografia. Ela disse: as minhas artérias estavam limpas. O que aconteceu então? Ela estava sob grande estresse. Sabe, o estresse intenso pode constranger os vasos sanguíneos. Há muitos fatores que entram em jogo, como pode ver. O estudo de Framingham, chamado Framingham Heart Study, mostrou que as pessoas com níveis elevados de colesterol não desenvolvem Alzheimer. E por que não? Porque o que o cérebro adora? Gordura. Então, qual é um bom nível de colesterol? Provavelmente entre 200 e 250. Veja o que aconteceu. Colocaram muitas pessoas em medicamentos para baixar o colesterol. Colocaram todos numa dieta sem gordura. E como não se tem a sensação de saciedade quando se come, as pessoas consomem grandes quantidades de hidratos de carbono. Eles baixaram o nível de colesterol para conseguirem que mais pessoas tomem medicamentos para reduzir o colesterol, e as pessoas estão a consumir margarina. Certamente, tudo isso reduziu as doenças cardíacas? Não, ainda é a principal causa de morte.
Este foco contínuo na redução dos níveis de colesterol através de medicação e restrições alimentares não abordou eficazmente as causas principais das doenças cardíacas. Em vez disso, levou a consequências indesejadas, como o aumento do consumo de hidratos de carbono e alimentos processados, que podem contribuir para outros problemas de saúde, como a obesidade e a diabetes. É essencial adotar uma abordagem holística para a saúde do coração, considerando fatores como gestão do estresse, exercício regular e uma dieta equilibrada rica em alimentos integrais. Educação e conscientização são fundamentais para promover a saúde do coração de forma eficaz. Capacitar as pessoas a tomar decisões informadas sobre a sua saúde e evitar a dependência desnecessária de medicamentos que podem ter efeitos secundários significativos é crucial. A questão que se coloca é, por que razão, se os níveis de colesterol são elevados? Atkins descobriu no seu programa alimentar, onde as pessoas consumiam natas, manteiga, queijo, ovos e carne, que os níveis de colesterol desciam. Ele verificou que os seus pacientes com níveis altos de triglicerídeos também baixavam. Atkins ficou tão entusiasmado com isso que procurou nos jornais médicos para ver se havia pesquisas que comprovassem as suas descobertas. E havia. Na verdade, nos anos 1980, havia pesquisas que provaram que o colesterol dietético, ou seja, o colesterol presente nos alimentos, tinha pouco ou nenhum efeito sobre os níveis de colesterol no sangue. Atkins também descobriu algo interessante: a fibra é um nutriente essencial. Existem 3 elementos essenciais, e a fibra é um deles. Em que sentido a fibra é essencial? O nosso trato gastrointestinal precisa ser varrido todos os dias, e é a fibra que faz essa limpeza. O trato gastrointestinal não funciona sem movimento. Se o sistema de esgoto interno desacelerar, o corpo todo fica intoxicado. É na parte fibrosa dos alimentos, nas massas integrais, nos arrozes integrais, nos pães e grãos, que estão a maioria das vitaminas B. Quando elimina a fibra, elimina também muitas vitaminas essenciais. Atkins também encontrou que a proteína é um nutriente essencial. Em que sentido a proteína é essencial? A membrana que envolve cada célula do seu corpo é 50% proteína. Recorda-se de que ontem falei sobre a dupla hélice do DNA. As faixas cruzadas são compostas por aminoácidos. Mas o que são aminoácidos? Deixe-me mostrar-lhe. Isto é proteína, é o que parece sob o microscópio. No trato gastrointestinal, as enzimas decompõem essa proteína em péptidos e polipéptidos. E então, esses péptidos e polipéptidos entram no intestino delgado, onde as enzimas continuariam o processo de digestão e absorção. O pâncreas decompõe as proteínas em aminoácidos. Apenas na forma de aminoácidos é que eles podem ser absorvidos para fora do tubo digestivo, entrar na corrente sanguínea e tornar-se parte do corpo. Basicamente, a proteína é composta por aminoácidos. Achei interessante quando li sobre Florence Nightingale, que quando tinha pacientes muito doentes e fracos, ela dava-lhes leite cru ou chá de carne. O que o leite cru ou o chá de carne contém? Ambos contêm proteína numa forma muito simples e utilizável. O corpo não consegue curar-se sem proteína. Em uma dieta com pouca proteína, o corpo não consegue curar-se. Recebi pessoas muito doentes no nosso retiro de saúde que estavam a consumir alimentos crus ou em jejum por alguns anos, e elas não consumiam proteína suficiente para se curar. Sabe o que eu faço? Dou-lhes uma carga de proteína. O meu filho James, por exemplo, tem braços como as minhas coxas e faz musculação apenas com alimentos naturais. Ele treina várias pessoas e, como eu, é muito difícil ganhar peso. Ele trabalhou arduamente para desenvolver esses músculos. E o que ele come? Muita proteína. Todas as refeições têm proteína. Não se pode construir músculos sem proteína. Atkins também descobriu que a gordura é um nutriente essencial. Sabe o que isso significa? Não podemos funcionar corretamente sem ela. A membrana ao redor de cada célula do corpo é composta por 50% de proteína e 50% de gordura. A membrana ao redor do núcleo, a membrana ao redor dos ribossomas, a membrana ao redor das mitocôndrias, e todas as outras pequenas estruturas dentro de cada célula do corpo são 50% proteína e 50% gordura. Isso torna a gordura bastante essencial, não é? Precisamos ser lubrificados. E cada senhora que vem aqui numa dieta sem gordura traz um saco cheio de hidratantes. E o que acontece com a pele dela? Fica muito seca. Elas aplicam os hidratantes. Mas como é que a pele se sente meia hora depois? Igual. E elas perguntam: Bárbara, o que você coloca na sua pele? Eu digo: nada. Absolutamente nada. Não gasto um cêntimo com produtos para a pele. Mas sabe o que eu consumo numa boa quantidade?
Gordura. Prefiro gastar o meu dinheiro em belos azeites, óleo de cocô, nozes e sementes de alta qualidade, sementes de chia, abacates. Prefiro fazer isso. Prefiro que o meu dinheiro vá para aí. Porque gostamos de comer, certo? A comida deve ser saborosa e de boa qualidade. Se for, o seu cabelo vai brilhar, a pele vai funcionar bem, os olhos vão ver e os ouvidos vão ouvir. Todo o nosso corpo é uma ilustração da integridade, força e valor nutricional de cada célula. E lembre-se, é isso que somos, um monte de células. É por isso que temos de nos curar a partir de dentro. É importante notar que, embora o colesterol dietético tenha um impacto mínimo nos níveis de colesterol no sangue, o corpo ainda precisa de colesterol para várias funções. O colesterol é essencial para a produção de hormonas, vitamina D e ácidos biliares, que ajudam a digerir a gordura. O fígado produz a maior parte do colesterol do corpo, e apenas uma pequena parte vem dos alimentos. Por isso, é fundamental focar-se numa dieta equilibrada, rica em gorduras saudáveis, fibras e proteínas. Consumir alimentos naturais e não processados ajuda a manter níveis saudáveis de colesterol e apoia o bem-estar geral, reduzindo o risco de doenças cardíacas e outros problemas de saúde. Há muita desinformação sobre o colesterol. Quanto ao colesterol, 80% do que o fígado produz é feito a partir da glicose, e 20% é feito a partir da gordura. Vê esta equação? Não é a manteiga no pão, é o pão debaixo da manteiga que é o problema. E ontem à noite analisamos os perigos do trigo e como, quando o trigo foi hibridizado nos anos 1950, produziu um tipo de trigo que é muito difícil para o corpo lidar. Ontem vimos como ele eleva o nível de açúcar no sangue mais do que o próprio açúcar, devido ao tipo de amido criado no processo de hibridação. Em breve, vou mostrar como o glúten afeta o funcionamento do coração, mas primeiro vamos olhar para o colesterol. Existem dois tipos principais de colesterol: HDL, lipoproteína de alta densidade, e LDL, lipoproteína de baixa densidade. Deixe-me desenhar um vaso do coração e mostrar o que acontece. O HDL e o LDL atuam como a equipe de manutenção dos vasos sanguíneos do corpo. O papel do HDL é transportar o excesso de colesterol, sendo o carregador, enquanto o LDL é o reparador e o reconstrutor. Quando precisa de reparação ou reconstrução, é aí que o LDL estará presente. Por causa da sua baixa densidade, o LDL é encontrado nas extremidades dos vasos sanguíneos, enquanto o HDL, devido à sua alta densidade, encontra-se no meio. Agora imagine uma pessoa fumadora. 4.000 substâncias químicas em um cigarro podem danificar as paredes arteriais. Mercúrio, uma neurotoxina, também pode causar danos. Levedura ou mofo no sangue podem fazer o mesmo. E se a pessoa tem uma dieta rica em trigo, açúcar e álcool, alimentando o mofo, percebe o que está a acontecer? Quem vai tapar o buraco na parede arterial? O LDL, que atua como um penso rápido. O que deve acontecer é que a pessoa pare de fumar, saia da casa com mofo, remova as obturações de mercúrio da boca e altere a alimentação, optando por alternativas como hummus ou hambúrgueres de lentilha em vez de atum. A pessoa deve parar de consumir álcool, trigo e açúcar em excesso, e ao mesmo tempo consumir alimentos altamente nutritivos. Onde está a fibra? Em todos os alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes e grãos integrais. Onde está a proteína? Nas leguminosas como lentilhas, grão de bico, feijão lima, tofu somente se for orgânico, frutos secos e sementes. E onde estão as gorduras saudáveis? Nos frutos secos, sementes, óleos de cocô e azeites. Quando uma pessoa consome esses nutrientes, o corpo é capaz de curar os danos. Pode ver como o HDL e o LDL trabalham juntos? O HDL transporta o colesterol em excesso, ajudando a manter o equilíbrio necessário. Manter um equilíbrio saudável de colesterol é essencial. Escolhas de estilo de vida como uma dieta rica em frutas, legumes, grãos integrais e gorduras saudáveis podem aumentar os níveis de HDL e reduzir os de LDL, apoiando a saúde do coração. Atividade física regular e evitar o tabagismo também desempenham papéis importantes na gestão do colesterol e na promoção do bem-estar cardiovascular. Obrigado por se juntar a mim hoje enquanto exploramos a importância do colesterol para a nossa saúde. Espero que tenha encontrado estas informações úteis para a sua jornada de saúde. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, deixe um comentário abaixo. Estou ansiosa para ouvir de si. Não se esqueça de gostar do vídeo, subscrever o nosso canal para mais dicas de saúde e confira os nossos outros vídeos para ainda mais maneiras de viver uma vida vibrante e gratificante.